E a gente começa falando sobre o aumento do IOF. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que aumenta o imposto sobre operações de crédito com câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. O objetivo da medida, segundo o governo, é financiar a ampliação do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, até o fim do ano. O aumento do IOF deve resultar numa arrecadação estimada em 2,4 bilhões de reais, só que a medida tem gerado uma repercussão negativa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou inclusive de ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York para esclarecer dúvidas ao mercado financeiro. E para conversar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui no All News o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que já está aqui com a gente. Marcelo Ramos, deputado, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao All News. Já quero te perguntar de imediato como você vê esse decreto do governo federal. Boa noite mais uma vez. Obrigado, boa noite. Eu vejo esse decreto como um erro gravíssimo, como uma maldade com o povo brasileiro. O IOF é um imposto que pesa muito no bolso da classe média e no bolso dos mais pobres. O IOF é um imposto que incide sobre o empréstimo consignado dos servidores públicos, dos aposentados, dos pensionistas. O IOF é um imposto que incide sobre o financiamento da casa própria, aquele que o cidadão paga no maior aperto no final do mês para ter um teto digno para morar com a sua família. O IOF é um imposto que incide sobre transações em moedas estrangeiras e, portanto, encarece, por exemplo, os medicamentos que têm seus preços vinculados à moeda estrangeira. Vai encarecer, em perspectiva, mais ainda a gasolina, que também tem seu preço lastreado em moeda estrangeira. Então, é um equívoco gravíssimo e um equívoco fundado numa mentira, porque o governo diz que precisa do IOF, que utilizará os recursos do IOF para pagar o reajuste do Bolsa Família. Ora, uma das características constitucionais dos impostos é a não vinculação. O governo não pode vincular os recursos do IOF ao pagamento de Bolsa Família. Poderia se fosse contribuição, mas como imposto não pode. Então, é um equívoco gravíssimo que o governo comete, pesando muito duramente no bolso de quem quer empreender no Brasil, de quem quer investir no Brasil e principalmente no bolso da classe média dos mais pobres. Em relação a essa medida, deputado, impossível a gente não falar sobre os precatórios. Como é que você vê essa movimentação do governo, já que o ministro Paulo Guedes pensa em reduzir os custos de tudo isso, pensando inclusive no projeto de bancar o programa de Auxílio Brasil? Como é que o senhor vê essa movimentação, deputado? Olha, também como um equívoco do governo. O que o governo propõe na PEC dos precatórios é, sob a ótica do credor, um calote. As pessoas passaram 20, 30 anos litigando contra a União. Quando o judiciário decidiu, transitou em julgado, mandou a União pagar, ela quer ter o direito de parcelar esse pagamento em 10 vezes. E, sob a lógica fiscal, é uma pedalada, porque a União está pegando despesa obrigatória desse ano e transferindo para os próximos anos fiscais. Isso é pedalada fiscal, não tem outro nome. A solução dada pelo governo é a pior solução possível. Só para você ter uma ideia, o simples anúncio da PEC pelo ministro Paulo Guedes aumentou os juros futuros no Brasil de 9% para 11%. Os juros de 9% para 11% significam um acréscimo na dívida pública de 100 bilhões de reais. Ou seja, o ministro Paulo Guedes, na perspectiva de conseguir economizar 50 bilhões de reais, que é o que ele quer passar para os anos seguintes, ele já arrumou para o Brasil um prejuízo de 100 bilhões. Isso é uma conta burra, isso é uma conta que não se sustenta. Eu já ofereci uma solução que é uma solução melhor recebida pelo mercado, melhor recebida pelos investidores, melhor recebida pela OAB e que parte da premissa do pagamento integral dos precatórios, que é você usar o espaço fiscal de 40 bilhões decorrentes do valor do precatório de 2016, atualizado pelo IPCA até hoje, você usar 24 bilhões, que será o alargamento do teto de gastos, em decorrência da inflação de 6,27% de junho do ano passado a julho desse ano, e
sobram 26 bilhões de reais para pagar os 89, quase 90 de precatórios, que você pagaria fora do teto com a emissão de título da dívida pública. Aí o governo diz que não concorda com a minha proposta, porque não concorda que fure o teto. Vamos falar sério e parar de brincadeira. A decisão de furar o teto o governo já tomou. Empurrar 50 bilhões de reais de despesa obrigatória desse ano para o ano que vem é furar o teto descaradamente. Ainda que tecnicamente não seja, na prática é. Então, a opção que nós temos é furar o teto com 26 bi de uma forma transparente e garantindo o pagamento integral dos precatórios, ou furar o teto ano que vem com 50 bi, porque ano que vem terá 50 bi desse ano e mais o precatório do ano que vem, de uma forma sem nenhuma transparência e dando calote nos credores da União.